Muito bem, bom dia a todos, bom sábado, um feliz sábado para todos que estão aqui, para aqueles que estão também nos acompanharão pela internet, que o Senhor esteja conosco nesse dia tão especial. Hoje nós vamos iniciar um novo estudo, uma série de estudos a respeito de profecias. Vamos fazer um tour pelos livros proféticos da Bíblia, especialmente o livro de Daniel e Apocalipse, e vamos olhar a profecia de uma forma prática, de uma forma objetiva, entender aquelas profecias que já se cumpriram, porque elas servem para o fortalecimento da nossa confiança em Deus e nos profetas, né? E vamos também dar uma olhada naquelas profecias que estão à nossa frente, né? Que ainda não se cumpriram, para que, quando elas ocorrerem, nós saibamos o tempo em que estamos vivendo, né? Eu quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu aprendi a respeito de profecias até os dias de hoje, né? Mas levando em conta que o maior dos estudiosos desse tema tem muito que aprender ainda, né? Algumas profecias a gente não pode dizer taxativamente que elas ocorrerão da forma como nós hoje interpretamos, né? E entendemos que seja, porque só mesmo quando elas ocorrerem é que a gente vai ter a plena certeza de que era daquela forma, não é isso? Eu quero abordar os aspectos importantes das profecias, né, desses livros que nós vamos ver, de forma que ajude a todos a se interessar cada vez mais pelo estudo das profecias e que isso possa ajudar você a entender, né, os livros proféticos, que sejam uma bênção na vida espiritual de cada um. E mais importante, que você, ao aprender, você compartilhe, né? Ensine os outros a enxergar a profecia da forma como deve ser, né? Hoje eu quero abordar o livro de Apocalipse, começar pelo Apocalipse, porque o Apocalipse ele foi e ainda é para algumas pessoas um livro muito emblemático, né? Um livro muito difícil de compreensão, cheio de mistérios, de teorias conspiradoras do fim do mundo. Algumas pessoas veem o Apocalipse dessa forma. E eu já estudei com pessoas que tinham até medo de estudar o Apocalipse, né? Preferia não estudar, né? Em contrapartida, eu estudei com pessoas que queriam estudar o Apocalipse a fundo e verso a verso, né? Tem até uma experiência muito bonita que aconteceu, né, comigo, e eu queria compartilhar com vocês. Alguns anos atrás aqui, tinha uma irmã aqui na nossa igreja cujo marido não era adventista e ele era um alto executivo aqui, um diretor de marketing de uma multinacional aqui em São Paulo. E um dia ele desejou conhecer o Apocalipse. E ela viu aí uma chance, né, de evangelizar o marido através do estudo do Apocalipse. E ela me convidou para dar estudos ao marido. E eu fui na casa dela para estudar com o marido dela. Eles eram uma família de alta classe, né? Eles moravam aqui no Parque dos Pássaros, onde só tem mansões. E eu fui naquela mansão estudar com o marido dela, no domingo pela manhã, era o dia do estudo. E quando eu cheguei, ele disse assim para mim:
Eu não quero estudar a Bíblia. Não quero saber de estudar a Bíblia. Eu só quero estudar o Apocalipse. Quero entender o Apocalipse, só, mais nada. E quero estudar o Apocalipse verso a verso. Falei, tá bom, vamos estudar só o Apocalipse. E começamos a estudar o Apocalipse desde o do capítulo 1, verso 1, né? E era a ideia, e fomos estudando durante todos os dias, todos os domingos, né? Que era o estudo. Mas aí, o que é que o Espírito Santo me orientou a fazer, né? Cada vez que havia um texto que precisava de um esclarecimento, então eu entrava no assunto da Bíblia. Então, por exemplo, João teve a visão no dia do Senhor. Que dia do Senhor era esse que João estava se referindo? Como entender isso? Então eu entrava com esse assunto e acabava estudando o sábado, a respeito do sábado com ele, né? Então, e foi assim o estudo com essa pessoa. Ele era um cara muito frio, muito metódico, muito razão, né? Era um alto executivo aqui de uma empresa de São Paulo. Então ele era muito céptico, né? Um cara que não demonstrava muita emoção nem nada e tal, mas era inteligentíssimo. Não precisava explicar duas vezes para ele o texto bíblico. Ele já sacava, né? E nós fomos estudando Apocalipse verso a verso e eu sempre introduzia, quando o assunto tocava em algum outro tema bíblico, eu introduzia o assunto da Bíblia, de forma que a gente acabou estudando quase todas as doutrinas dentro do Apocalipse com essa pessoa. Enfim, passamos, acho que quase um ano estudando. Todos os domingos de manhã eu ia na casa dele e ele estava lá firme esperando para estudar. Terminou o estudo, ele falou assim: muito obrigado, foi muito bom, eu entendi o Apocalipse, muito obrigado. Só. Tá certo, legal, muito bem. Um detalhe, ele gostava de jogar xadrez e eu também gosto de jogar xadrez. Então, quando eu descobri isso, assim, para quebrar o gelo, que ele era muito formal, muito frio, né? A gente jogava uma partidinha de xadrez, ou antes ou depois. E no início eu deixei ele ganhar, que era para ele não ficar chateado. A esposa dele me disse isso: olha, quando ele perde, ele fica chateado. Bom, criamos um vínculo ali de amizade e acabou, o estudo ficou por isso e tal. E aí eles se mudaram daqui e foram para Espírito Santo. Um dia a esposa me liga e diz assim: Osman, a gente estava orando, né, por ele. Osman, tenho uma notícia para te dar. Falei, diga lá. Sábado que vem é o batismo do meu marido, na igreja onde eles estavam frequentando lá. Então, o estudo do Apocalipse, mais os temas bíblicos, acabaram tocando o coração dele, daquele cara que era frio, um camarada sem muita emoção, e batizou-se. Hoje ele é ancião da igreja lá onde ele trabalha, onde eles frequentam, e inserido no evangelismo, que ele gosta de dar estudo bíblico. Então você vê a experiência que foi o estudo do Apocalipse com uma pessoa que só queria saber sobre o Apocalipse. Eu fiquei feliz, né? Recentemente eles estiveram aqui, a família toda, foi muito bom vê-los, né? E saber que eles estão firmes na fé. E o cara hoje é ancião, dando o estudo bíblico para as pessoas, tem um pequeno grupo na casa dele e tal. Foi uma experiência muito interessante. Mas algumas pessoas, como eu disse aqui há pouco, entendem o Apocalipse como um livro emblemático, difícil, né? Todo esse simbolismo do Apocalipse, essas cenas de destruição, de fim de mundo e tal, isso assusta algumas pessoas, né? Eu já tive essa experiência com pessoas cristãs que não querem estudar o Apocalipse, têm medo de estudar o Apocalipse, né? Mas
E quando, de certa forma, a gente é até compreensível isso, né? Porque quando você lê algumas cenas do Apocalipse, você vai ali no capítulo 12, por exemplo, aí você encontra um relato assim: e eis que eu vi uma mulher vestida de sol, com a lua embaixo dos pés e uma coroa de estrelas, e o dragão apareceu numa cena seguinte e estava pronto para devorar o filho porque ela estava grávida. É uma cena assim esquisita, complicada, parece uma coisa de ficção, né, científica. Então, é compreensível que algumas pessoas tenham essa dificuldade, né, com o livro do Apocalipse, devido a esse simbolismo, né, todo esse simbolismo. Mas ao contrário do que essas pessoas pensam, o Apocalipse pode ser para mim e para você um manual de esperança, e um dos maiores manuais de esperança. É uma carta de Jesus, uma carta de amor de Jesus para o seu povo em todas as eras, né? Nós vamos ver como é na verdade, o livro do Apocalipse. O que nós precisamos conhecer são esses símbolos, né? O que significam os símbolos que estão lá, as expressões idiomáticas, né? Que toda a Bíblia usa, não só o Apocalipse, mas precisamos colocar o Apocalipse no seu contexto correto, e aí para termos uma boa compreensão do livro, né? Nós já falamos aqui isso, né? Que nós precisamos colocar o texto bíblico dentro do seu contexto, né? Porque se eu não fizer isso, fica difícil de compreender o texto bíblico, e a gente pode até, às vezes, muitas vezes, por uma compreensão errada, tomar decisões erradas também do texto bíblico, né? A Bíblia é a palavra inspirada de Deus, né? A sua origem, ela é divina, porém, nela Deus falou utilizando a linguagem humana dos homens, daqueles que escreveram, né? E isso implica em nós levarmos em conta a palavra de acordo com a cultura da época, né, em que ela foi escrita. Se o Apocalipse fosse escrito, por exemplo, no dia de hoje, nos dias de hoje, com certeza nós teríamos expressões que nós usamos hoje no nosso dia a dia, né? Tipo, talvez eu encontrasse ali: vamos arregaçar as mangas, né? Cara de pau, não sem querer ser ofensivo, mas boca de siri, essas expressões que a gente usa hoje no dia a dia, que nós muito bem conhecemos, e nós talvez encontrássemos essas expressões se o Apocalipse fosse escrito hoje, né? Bater na mesma tecla, por exemplo, é uma expressão que a gente usa nos dias de hoje. Então, é o que aconteceu durante o período que foi escrito, porque foram usadas as expressões idiomáticas, as expressões da cultura da época, né? E elas hoje podem não fazer muito sentido para nós que vivemos 2000 anos depois, né? Assim como não faria sentido se o Apocalipse fosse escrito hoje, daqui a 2000 anos. As pessoas do futuro teriam que conhecer um pouco da nossa cultura, do ambiente que nós vivíamos, para poder entender melhor o que é que a gente estava querendo dizer, não é isso? Então, o Apocalipse, da mesma maneira, foi o que aconteceu, e a gente precisa ter essa noção para poder ter uma compreensão melhor. Esse problema é o que se chama de anacronismo, né? Anacronismo é um erro cronológico quando você pega expressões de uma determinada época, costumes, eventos de uma época, e aplica esses costumes em outra época, em que aquilo já não fazia sentido, né? Então é chamado de anacronismo. Então, às vezes, a gente ocorre nesse erro de achar que uma expressão idiomática utilizada lá na Bíblia, ela é a mesma coisa do que eu compreendo hoje, né? E sem levar em conta que a cultura que nós vivemos, a cultura ocidental que nós vivemos, ela é diferente da cultura oriental, né? Da forma de pensar,
do judeu, né, do povo daquela época, é diferente da nossa época. Então a gente tem que levar em conta essas coisas, tá certo? Então, quando a gente pensa que a Bíblia Sagrada ela foi escrita há mais de 2000 anos, né, nesse contexto distinto do que nós vivemos, então é muito importante esse aspecto, muito relevante, de levar em conta essas coisas para poder termos um bom entendimento, né? Então, agora, diante disso, alguém pode dizer, poxa, mas então para eu entender a Bíblia eu preciso conhecer bem a cultura do passado, né? Como eles viviam e tudo mais, preciso estudar isso e tal. Não é bem assim, necessariamente não é assim, né? É certo que quanto mais eu conheço, né, a história antiga, a cultura judaica, né, como viviam aquelas pessoas, isso, quanto mais eu conheço, mais eu compreendo o que os autores queriam dizer, tá certo? Mas a Bíblia, ela é, como eu disse, de origem divina. Então, ela tem uma abordagem que veio de Deus. Então, a contextualização, ela não é determinante para o entendimento da Bíblia, né? Não quer dizer que eu preciso conhecer exatamente o contexto, ipsilíteris, cada vírgula, cada detalhe para poder compreender a Bíblia. Não, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda na compreensão, não é isso? Então, às vezes, mesmo sem esse conhecimento tão grande, o Espírito Santo nos guia e nos dá a luz que a Bíblia quer nos dar. É certo que se eu conhecer cada vez mais, né, e isso é um bom exercício para o estudante da Bíblia, eu conhecer a cultura do passado, isso vai me ajudar bastante. Então, quais seriam as ferramentas que a gente poderia citar aqui? Eu estou fazendo um preâmbulo para que a gente tenha um contexto antes de entrarmos, né, no estudo da profecia, propriamente dito, para poder a gente conceituar, né? Qual seria uma boa ferramenta ou a melhor hermenêutica para entender o texto bíblico? Eu já citei aqui algumas ferramentas, mas eu queria comentar aqui, por exemplo, se você conhecer um pouco da história antiga, um pouco da cultura judaica, da cultura greco-romana, a própria Bíblia, no sentido de outros livros que ajudam o entendimento dos livros proféticos, né? O Apocalipse, ele é muito explicado pela própria Bíblia, e no Velho Testamento, inclusive, muitos símbolos do Apocalipse estão lá no Velho Testamento. Então, quando eu reúno esse conhecimento, né? Por exemplo, a literatura dos pais da igreja, aqueles que escreveram muito naquela ocasião a respeito do que estava acontecendo, isso ajuda muito no conhecimento, né? A própria arqueologia também ajuda bastante a gente entender o que acontecia naquela época. Então, todas essas fontes podem colaborar eficazmente para a compreensão do texto bíblico. De maneira que nós não podemos esquecer também que no caso do Apocalipse, que é o livro que nós vamos estudar, ele tem uma literatura muito especial, né? Não podemos comparar com outros livros da Bíblia, tipo uma carta de Paulo, né? Ou os evangelhos que contam a história, a vida de Jesus. O Apocalipse tem um teor especial. Agora vamos lá então, alguns detalhes interessantes aqui a respeito do Apocalipse, né? A palavra Apocalipse, ela traduzida para o português, significa revelação. Aliás, o próprio livro, ali no início, no verso 1, já diz revelação de Jesus Cristo, né, que Deus lhe deu para mostrar as coisas que aconteceriam no futuro e que ele, através do seu anjo, notificou a João e João escreveu tudo aquilo que ele viu. Então é uma revelação de Deus, uma revelação
de Jesus Cristo. E a palavra Apocalipse, ela é formada aí pela preposição apo. Isso é apenas um detalhe para você incorporar aí no seu conhecimento, né? Ela é formada pela preposição apo, que quer dizer afastado, né? Longe de. Então, por exemplo, apostasia, afastado de Deus, longe de Deus, né? Apóstolo, enviado para longe, enviado para algum lugar, né? Então, o apo tem essa ideia. E depois o calipto, que quer dizer escondido, né? Quer dizer sombra, tem essa ideia. Então, por exemplo, o eucalipto, a árvore, é uma árvore de boa sombra, né? Então, juntando apo mais calipto, nós temos então o apocalipse. Quer dizer, afastado da sombra, longe da sombra, ou seja, revelado, né? Tirado da sombra, revelado. Então, a revelação é o que quer dizer o Apocalipse. No latim tem um sentido mais de descobrir o véu, né? Tirar o véu e mostrar, né? Tirar e descobrir. Tem mais esse sentido, né? O Apocalipse é um livro de esperança, né? Um livro de boas novas do Evangelho, ali como o Fernando Neves comentou também, uma mensagem de Jesus para o seu povo em todas as eras. E, portanto, vamos aproveitar o estudo desse livro para enriquecer o nosso conhecimento, né, espiritual e entendermos essa carta de amor de Jesus Cristo para nós através da leitura desse livro. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. E eu quero fazer uma introdução aqui. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia. Talvez a sua tradução, dependendo de qual seja, ela seja um pouquinho diferente, mas nunca muda o sentido do texto, né? Aqui, então, eu leio assim, ó: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo. Então a gente vê aqui logo de início que o céu estava empenhado nesta revelação, né? A revelação de Jesus que Deus havia lhe dado, ele conclama um anjo e o anjo notifica a João. Claro que o Espírito Santo estava agindo aqui também, né, para o entendimento de João. E continua dizendo aqui que o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui é um texto impressivo. Bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que lê e o que ouve. Algumas traduções diz aqueles que leem e aqueles que ouvem. Não sei como é que está, na sua está assim, né? A tradução teoricamente mais correta é essa que eu li aqui, aquele que lê e aqueles que ouvem. Porque o que era normal no tempo do João era que uma pessoa lia o texto bíblico e as outras ouviam, né? E como a Bíblia não era de fácil acesso, né? Não era todo mundo que tinha a Bíblia, naquela época o texto bíblico era do Velho Testamento, né? E eram escritos em pergaminhos, era um material caro, não era todo mundo que tinha condição de comprar. Então não eram todos que tinham a Bíblia na mão. Então, normalmente um ia lá e lia na sinagoga e os demais ouviam. Então, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Talvez seja a tradução melhor de entendimento. E aqui tem uma bênção, né? Para aqueles que ouvem, mas guardam as palavras desse livro. E aqui é uma coisa interessante para nós, irmãos. Às vezes nós lemos muito a Bíblia, né?
tiramos tempo para estudar a Bíblia, ler, isso é muito bom, é essencial para a vida cristã. Mas uma coisa a gente precisa fazer, é ouvir, guardar o que está dizendo, o que o texto bíblico está ensinando, né? Porque veja o que o texto diz, bem-aventurado naqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escrita. Então, quer dizer, guardar aquilo que eu aprendo na Bíblia significa usar na minha vida aquele ensinamento bíblico, né? E às vezes a gente escolhe um pouco aquilo que a gente vai seguir, que a gente quer seguir na Bíblia, né? Tem alguns textos que parece que não foram escritos para nós. Não, isso aqui não serve para mim, né? Ou a gente fecha os olhos para determinados textos, né? Eu aprendi, irmãos, já de algum tempo, que cada vez que eu acho na Bíblia algo novo, que eu não tinha conhecimento ou não tinha visto, mas que a Bíblia me pede que faça, eu tenho que passar a fazer aquilo. É assim que a Bíblia serve para a nossa vida espiritual. É o guia. A Bíblia é o nosso guia. Então você não pode escolher os textos que você vai seguir e os textos que você não vai seguir. Tá certo? A Bíblia está nos ensinando e a ideia de Deus é nos levar para a vida eterna. A Bíblia é o guia. É aquele guia que vai levando-nos pela vida aí afora até a mansão celestial. Então nós precisamos guardar as palavras contidas nesse livro, utilizar em nossa vida. Tá certo? Essa é a bênção do início aqui do livro de Apocalipse. Vou fazer uma leitura aqui do 4 até o 8 e depois a gente vai comentar um pouco aqui. O pastor fica à vontade para qualquer comentário, né? Fernando Neves ali. João, saudação às 7 igrejas, né? João escrevendo, né? As 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e o seu Pai. A ele a glória, o poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Muito bem. João escrevendo aqui as igrejas da Ásia, começa o texto aí, né? Dessa forma. Naquela época de João, vocês lembram a história? João estava preso, exilado na ilha de Patmos, né? Por conta justamente da perseguição contra os cristãos e não poder pregar o evangelho. Então ele está lá na ilha de Patmos e as igrejas, essas igrejas, 7 igrejas, para quem as cartas foram escritas, elas eram igrejas físicas, igrejas reais que existiam, né? Talvez não em templos, né? Porque a opressão era grande, os cristãos não podiam estar lá com as igrejas abertas e tal, então provavelmente eram reunidos em casa de irmãos, né? Essas comunidades. E João agora escreve a carta de Jesus, né? Que Jesus, no início a gente leu ali, a revelação foi mandada para essas igrejas, para fortalecer as igrejas, ao povo de Deus que estava ali reunidos, né? Então essas igrejas eram as igrejas que haviam fisicamente, realmente, né, reais, ali na Ásia Menor. Depois a gente vai entrar no estudo dessas cartas, né, e ver exatamente cada igreja, a sua localização, né, as suas características, e nós vamos entrar mais na frente, que já é aí a partir do capítulo 2. Então, João diz aqui que essa carta
é daquele que é, que era e que há de vir. Veja, ele identifica nesses textos aqui, que nós acabamos de ler, 3 pessoas da Trindade. Tá certo? O primeiro que ele identifica é daquele que é, que era e que há de vir. De quem João estaria falando aqui? Porque depois de identificar esse aqui, ele fala da parte também dos 7 espíritos e depois ele fala da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Então, essa primeira figura que ele identifica, que é aquele que é, que era, que há de vir, não poderia ser nem o Espírito Santo e nem Jesus, porque ele identifica depois, então só poderia ser Deus, de quem ele estava falando. Então a mensagem... Oi? Deus Pai. Deus Pai. E é interessante que ele diz assim, olha, daquele que é, que era e que há de vir. Então surge uma pergunta aí, será que quando Jesus voltar, Deus também vem junto com ele? Por esse texto sim, né? Aquele que é, que era e que há de vir. Apocalipse 6, 15 e 17. Apocalipse 6, 15 e 17. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Diz assim... Falando aqui, né, a respeito da volta de Jesus, daquele dia que será um dia, o dia da ira de Deus, e falando dos ímpios, João escreve assim, diz a partir do 15, né? Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Esses são os ímpios que não puderam contemplar a glória de Cristo na sua volta, né? E agora correm e se escondem nas cavernas para não verem a glória de Deus. E o 16 diz assim, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, né? Identifica aí que naquele momento tem o Deus Todo-Poderoso sentado no trono e também o Cordeiro que viria junto com ele, e o Cordeiro é Jesus, como é bastante identificado aí na Bíblia, né? Então, a mensagem do Apocalipse, a revelação do Apocalipse é uma obra da Trindade, é uma mensagem de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para todos os seus filhos em todas as eras, tá certo? João identifica que essa mensagem vem daquele que é, que era devido, Deus Pai. Depois ele fala que a mensagem vem também da parte dos 7 espíritos. E essa expressão 7 espírito de Deus, dentro do contexto bíblico de entendimento, ele está se referindo ao Espírito Santo, né? O número 7... coloca no modo avião e fica melhor. Não perturbe, né? No modo avião. Ou no modo não perturbe também, ele fica do mesmo jeito. Então, na verdade, o número 7, ele é muito empregado no Apocalipse, pelo menos 54 vezes ele aparece no Apocalipse. E ele sempre tem esse sentido de plenitude, né? Você vê lá os 7 selos, as 7 trombetas, 7 taças. É uma referência ao Espírito Santo de Deus. Mas há um verso que eu quero citar para você, Isaías 11, 2. Na minha Bíblia eu leio assim, repousará sobre ele, aqui o profeta Isaías estava falando a respeito de Jesus, né? Que viria. Então ele diz assim, repousará sobre ele, sobre Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, 2,
o espírito de entendimento, 3, o espírito de conselho, 4, o espírito de fortaleza, 5, o espírito de conhecimento, 6 e o espírito do temor do Senhor, 7. Tá certo? Então são 7 características aqui relacionadas ao Espírito Santo que desceria sobre Jesus. Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo, né? E quando ele se batiza, Deus envia o Espírito Santo, que vem em forma de uma pomba, justamente para batizá-lo com o poder do Espírito Santo. Mas aí, antes dele ser batizado, ele não tinha o Espírito Santo? Sim, tinha o Espírito Santo, já tinha. O Espírito Santo está desde a criação do mundo. Quando Deus cria o mundo, ele estava sobre as águas como guardião desse mundo. Agora aqui, na inauguração da igreja cristã, da igreja apostólica, quando Jesus forma a igreja, ele promete mandar um poder especial do Espírito Santo para os discípulos, é aquilo que nós conhecemos como a chuva temporã, né? A Bíblia usa muita, eu disse aqui no início, né, as expressões idiomáticas da época. Hoje, se você falar aqui para nós chuva serôdia e chuva temporã, você sabe o que é? Não. Sabe o que é? Chuva temporã e chuva serôdia? Aí, meu amigo, de máscara, você? Não. Porque não é uma expressão comum dos nossos dias. Mas era daquela época. O povo todo conhecia o que era chuva temporã e chuva serôdia. Era uma chuva que a temporã caía ali no mês de entre março e abril para preparar a terra para o cultivo. Depois, lá na frente, mais ou menos no mês de novembro, caía a chuva serôdia. Chuva fora de época seria isso? Não, era a chuva que vinha anualmente para a colheita. Deus mandava a chuva temporã para poder preparar a terra para o plantio do grão. E depois mandavam a chuva mais na frente, que chamava de chuva serôdia, para amadurecer o grão. Ali já estava, a planta já tinha crescido e tal, o grão já estava quase se formado, né? Então vinha a chuva e aí amadurecia o grão para a colheita. Então, chuva serôdia e chuva temporã. A Bíblia pega essas expressões idiomáticas e utiliza para dizer sobre o poder do Espírito Santo que Deus enviaria para o seu povo. Tá certo? Então, lá em Atos 2, nós temos o registro da descida do Espírito Santo para os apóstolos, para dar força, poder, para que os apóstolos pudessem pregar o Evangelho. Então, veja, em Atos 1, Jesus sobe aos céus, se despede dos discípulos e vai embora. E diz para eles, não saia de Jerusalém, fique aqui até eu enviar o Espírito, até receberem poder. Eles ficam lá. Então, em Atos 2, Jesus cumpre a sua promessa, manda o Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre os apóstolos, com muito poder. E aí eles começam a pregar e falar em línguas que eles não conheciam, né? É como se fosse derramado hoje aqui na classe e a gente pudesse começar a falar em francês, em espanhol, em alemão, para poder pregar o Evangelho. Não para se engrandecer, nem para falar, olha, eu sei falar línguas, mas para pregar o Evangelho, que era necessário ali naquela ocasião, né? Que era a festa que estava todo o povo reunido, tinha pelo menos 17 nacionalidades diferentes de pessoas ali, então era necessário pregar o Evangelho para essas pessoas, mas como pregar se aqueles apóstolos, aqueles discípulos não tinham cultura quase nenhuma, a maioria deles eram pessoas simples, pescadores. Então o Espírito Santo vem, dota eles de poder, a gente chama isso de chuva temporã, a primeira descida do Espírito Santo, e eles pregam o Evangelho de uma forma excepcional. A igreja cresce exponencialmente, né? Num dia só, depois do sermão de Pedro, 3.000 pessoas se convertem, se batizam, e é uma força fenomenal, a força do poder do Espírito Santo. E Deus prometeu a chuva serôdia, que é a mesma manifestação desse poder antes da volta de Jesus para o seu povo, para que nós possamos ter poder para pregar o Evangelho e terminar de pregar a obra do Evangelho. Tá certo? Então, o Espírito Santo, ele é essa pessoa da Trindade que faz esse papel, né? Está entre nós, é ele que nos guia, que nos convenceria do pecado, da justiça, do juízo, né? Jesus falou isso.
É o Espírito Santo que guia a nossa mente, que fala a minha mente, fala a sua mente. Então, veja uma coisa, irmão. Quando você está prestes a fazer alguma coisa errada, que vem na tua mente aquilo, uma voz, um pensamento e diz assim, não faz isso, você sabe que isso é errado, você sabe que isso não está certo. É o Espírito Santo falando a tua mente. O Espírito Santo fala conosco através da nossa mente. Da mesma forma, quando é algo bom que você precisa fazer, ele te influencia a fazer. Então, nunca pense que é uma voz estranha de outro mundo ou qualquer outra manifestação. É sempre o Espírito Santo falando à nossa mente. Esse é o trabalho do Espírito Santo, de nos guiar à verdade, nos levar a Jesus Cristo, de nos convencer que estamos em pecado, que precisamos da justiça de Deus e que haverá um juízo. Essa referência de João aos 7 Espíritos está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Tá certo? Então, a mensagem, a revelação do Apocalipse é uma mensagem de Deus Pai, aquele que é, que era e que há de vir, do Espírito Santo, identificado aqui como os 7 Espíritos de Deus, e da parte daquele de Jesus Cristo. E aí quase não precisa explicar, não é? Da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, aquele que morreu por nós, não é isso? Então, a mensagem do Apocalipse, ela é essa mensagem poderosa e que os céus se envolveram nessa tarefa de enviar essa mensagem através do apóstolo João. Respondendo a sua pergunta, o Espírito Santo, ele está entre nós, foi enviado por Cristo. Veja, qual é o contexto disso aqui? Cristo veio a esse mundo revelar o caráter de Deus, o caráter do Pai, o reino de Deus, que é o reino de amor. Veio pregar o Evangelho, veio dizer a respeito disso e veio morrer pela humanidade como parte do plano da salvação. Quando ele vai embora, ele promete enviar um outro Consolador que estaria entre nós até a consumação dos séculos, até o final, até ele voltar pela terceira vez, pela segunda vez, para exterminar com o pecado e inaugurar uma nova era. Então o Espírito Santo está desde aquela época até o final, está até o final. Agora, no desenrolar dos eventos escatológicos, dos eventos antes da volta de Cristo, nós sabemos pela profecia, e nós vamos estudar isso aqui, e eu quero apresentar para vocês os eventos finais, né, o que a profecia nos diz. Nós vamos mostrar aqui para você, numa ordem quase 100% cronológica, todos os acontecimentos que ocorrerão nesse mundo até a volta de Cristo. Desde os dias de hoje até a volta de Cristo. Então, nós sabemos que tem vários eventos, a profecia nos diz que tem vários eventos que estão aí pela frente, alguns já estão próximos aí mesmo de acontecer, e nós vamos estudá-los, vamos ver todos eles, né? E nesses eventos, tem alguns que, para responder à pergunta do Carlos, eles vão acontecer, que é o seguinte: haverá um evento que nos nossos dias é o mais importante de todos, os eventos que estão pela frente, que é o fechamento da porta da graça. O que é isso? É quando Jesus termina o seu trabalho de intercessão, se levanta do trono e diz: está feito. Ele sela todos os seus para a salvação e sela todos aqueles que não quiseram aceitá-lo para a perdição. Todos estarão selados.
Jesus se levanta e está feito. E aí ele diz: quem for justo, continue sendo justo, praticando a justiça, e quem for ímpio, continue sendo ímpio, porque não vai haver mais oportunidade de salvação. Tá certo? Então hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, o tempo antes do fechamento da porta da graça. Quando isso acontecer, que Jesus terminar o seu trabalho de sumo sacerdote, e ele diz: está feito, fecha-se a porta da graça, não há mais oportunidade de conversão e de salvação, todos estarão selados, aí o Espírito Santo se retira do mundo, porque não há mais obra salvífica, não há mais o que ele interceder. Ele está hoje atuando no mundo, no coração de todos, indistintamente, não importa quem seja, pode ser o pior assassino. O Espírito Santo trabalha no coração com o objetivo de salvá-lo, e hoje ele trabalha no coração de todos, os 8 bilhões de pessoas que tem no mundo. Mas no momento do fechamento da porta da graça, ele cessa a sua atividade, ele se retira do mundo. É o momento que nós vamos ver aqui no estudo do Apocalipse, quando João descreve que os anjos, os 4 anjos que seguram os 4 ventos, eles soltam, eles hoje estão segurando, os ventos são simbolismo, né? A gente disse aqui no início, precisamos conhecer os símbolos de Apocalipse. O vento é símbolo de guerras, de caos, de confusão, né? Então, hoje ainda temos um ambiente ainda possível de viver sem guerra, sem destruição total, porque os anjos estão segurando os 4 ventos. Mas quando Cristo disser está feito, eles soltam os ventos, agora não tem mais o que cuidar, não é? É aí que nós vamos entender Daniel 12, verso 1, que diz que o mundo vai ser mergulhado num caos tão grande, numa aflição tão grande, o qual nunca houve desde que houve nação, porque agora o Espírito Santo não mais protege o mundo, não mais atua no mundo, os anjos soltam os 4 ventos, Satanás agora toma conta completo desse mundo e mergulha esse mundo numa aflição qual nunca foi visto. Então, o Espírito Santo se retira do mundo. Mas aí ele vai embora? Não, porque quando Jesus diz está feito, ele selou os perdidos e selou os salvos. Agora que vai começar uma era de aflição, de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, o Espírito Santo passa a proteger os salvos, para poder passar por esse período. É aí que vem as 7 últimas pragas, vem a angústia, o tempo de angústia, que Daniel fala, a angústia de Jacó, que é o grande sofrimento. O mundo vai passar do momento do fechamento da porta da graça até a volta de Cristo por algo que ele jamais passou, então, segundo as Escrituras. Deus vai nos proteger. Mas claro, então esse é o papel do Espírito Santo. Ele deixa de proteger os perdidos e passa agora a proteger os salvos. E aí, por isso o estudo do Apocalipse, nós vamos ver a raiz dessas promessas no Velho Testamento. Vamos ver ali Isaías 33, 43, né, que diz que os salvos estarão protegidos, a sua água e o seu pão serão certos. Enquanto o mundo estiver sofrendo as pragas de fome, de peste, né, de tudo que o Apocalipse revela ali, os salvos estarão protegidos pelo Espírito Santo, né, sendo guiados pelos caminhos aí até a salvação final. Então esse é o quadro da atuação do Espírito Santo na vida do povo de Deus. Essa coisa, queridos, não é para botar medo em ninguém. Pelo contrário, é para nos dar paz. Porque veja uma coisa, quem é que vai ter problema quando tudo isso acontecer? Os ímpios. Aqueles que não quiseram andar com Cristo. Agora, o que a Bíblia diz sobre os salvos? Gente, nós vamos estar tranquilos,
sossegados. Nem cairão à direita. Nosso pão será certo, nossas águas serão certas. Deus estará protegendo o seu povo, assim como protegeu desde o início. É só a gente olhar para trás e ver como Deus protegeu. Lembra como ele fez quando tirou o povo do Egito? De dia ele era uma nuvem que dava sombra para que eles não morressem no sol escaldante do deserto. De noite ele virava uma coluna de fogo para clarear o caminho, para eles não tropeçarem, não caírem nos abismos. Tinha sede e ele fazia sair água da rocha. Tinha fome e ele mandava um maná todos os dias. É assim que Deus age. Deus diz, não temas. Se você está com Cristo, não tem o que temer. Não tem o que temer. Deus vai nos levar até a vitória final. Mesmo que aqui nós venhamos a morrer. Porque essa vida, ela é passageira e Deus não está preocupado com ela. Deus quer nos dar a vida eterna. Então você pode até morrer, mas se você morrer em Cristo, a Bíblia diz que você é um abençoado. Sabia? Bem-aventurados aqueles que desde já morrem no Senhor. Porque você deixa de ver essa miséria que tem no mundo, esse sofrimento que está no mundo, fica dormindo, descansando, aguardando a volta de Jesus e Ele te chamar para uma vida eterna. Por isso a Bíblia diz, né? Bem-aventurado aqueles que desde já morrem no Senhor. Não é aqueles que morrem, é aqueles que morrem no Senhor. Então, queridos, a nossa preocupação é de andar com Deus, fazer a sua vontade, andar com Cristo, andar a nossa vida com Ele. E o mais, Deus vai cuidar, Deus vai guiar. Comentando aqui ainda, voltando ali para Apocalipse 1, quero comentar aqui mais alguma coisa. Então veja, ficou claro que Apocalipse 1, verso 4, a mensagem é da parte das três pessoas da Trindade, né? 4 e 5. E aí, o verso 7 diz aqui, e ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, isso aqui é uma promessa de que Jesus virá nas nuvens do céu e todo olho verá. Eu, sinceramente, não sei como vai ser isso, né? É uma obra de Deus. Eu não sei como vai ser isso, mas a Bíblia diz que todo olho verá. Então, isso quer dizer o seguinte, todos aqueles que viveram e que estarão vivos na volta de Cristo, verão a volta de Jesus. E não importa se você está de um lado do mundo ou do outro lado do mundo, né? Porque o mundo, a gente sabe que é redondo. Se Jesus vem aqui, esses estarão vendo. Como é que esses aqui verão? Eu não sei. É uma obra de Deus. Deus vai fazer com que todos vejam. Todo olho verá. Mas aqui, quando a gente entrar mais para frente no Apocalipse, nós vamos ver os detalhes disso aqui. Quem é que vai ver realmente a Jesus? Porque haverá quatro categorias de pessoas quando Cristo voltar. Nós teremos aqueles que morreram em Cristo, morreram salvos, aqueles que morreram perdidos, que não aceitaram a Cristo, aqueles que estarão vivos salvos e aqueles que estarão vivos perdidos. 4 categorias, não é? E aí quando Cristo volta, o que acontece? A gente leu aí aquele texto, os vivos perdidos morrerão pela glória de Deus, não suportarão a glória de Deus. Por isso que eles dizem, entram nas cavernas e pedem que caiam sobre eles, que eles não podem suportar a glória de Deus, e Deus atende a esse pedido, deixando que eles morram. Aí,
ficaram os vivos salvos, né? Só que os mortos salvos, Deus chama para a vida eterna. E eles ressuscitam para viver a vida eterna. E se juntam com os vivos, que já estavam vivos, e agora sobem para encontrar com Cristo nas nuvens do céu. Incorruptível. Antes dessa subida, tem a glorificação, né, que Paulo fala, descreve, nós vamos ver isso no texto, né, no contexto aqui do Apocalipse. Paulo dá esses detalhes. Isso que os mortos vão ressuscitar, né? Aqueles que estão vivos perdidos morrem. E Paulo descreve isso bem. E aí ele diz isso que você lembrou aí. Antes de subirmos, tanto os que estavam vivos quanto os que ressuscitaram, né, precisam para se encontrar com Cristo da glorificação, que é a extração do pecado definitivamente da nossa vida, para que podemos ter o corpo glorioso igual ao corpo de Cristo, para poder encontrarmos com Ele. Então isso é chamado da glorificação, tá certo? É a restauração de tudo que estava errado em nós, tanto no corpo fisicamente, nós vamos ganhar cabelo, né, Sidney? Vamos. Aquela dor nas costas que você tem aí vai desaparecer, né? A glorificação. E o mais importante, o pecado vai ser erradicado da tua vida. Não vamos ter mais a propensão para o pecado, né? Hoje nós temos, né, essa propensão para o pecado. Como é fácil pecar, não é? Porque a gente tem essa propensão natural de pecar. Isso vai ser tirado de nós. Vamos ter a mesma situação de Adão e quando foi criado, Adão e Eva. Adão não tinha a propensão para o pecado. Não tinha inclinação para pecar. Aliás, o fato de Adão ter pecado é até uma coisa contrária à natureza normal. Ele não tinha inclinação para pecar. No entanto, pecou, porque tinha um livre-arbítrio, né? Mas ele foi contrário à natureza dele. Adão tinha uma natureza perfeita. É essa natureza que Deus quer nos dar novamente. Porque, afinal de contas, o que Deus quer simplesmente é recriar aquilo que ele havia criado. É voltar à ideia original. Deus nos criou para vivermos eternamente, perfeitamente, com o corpo perfeito. Sem doença, sem maldade, sem inclinação para o pecado. E só que ele deixou que isso acontecesse porque deu livre-arbítrio. Nós resolvemos pecar. Agora, de Gênesis 3 até Apocalipse 22, toda essa problemática é por causa do pecado. E Deus lidando com a coisa do pecado para nos recriar novamente a situação original, né? E nos dá a natureza perfeita, que foi a natureza de Adão, que ele deu para Adão. Então a ideia toda do plano da salvação é essa daí, de restauração completa. Tá certo? Ok? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nesses versos que nós lemos, importante. Bom, ele termina dizendo que eu sou o alfa e o ômega, né? Princípio e o fim. Aí ele repete, ó, aquele que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Muito bem. Hoje nós tivemos, então, uma visão um tanto quanto resumida, mas, assim, um pouco clara sobre essa introdução da profecia, né, especialmente do Apocalipse. Nós vamos estudar aqui nessa série de estudos os livros proféticos. Então, de vez em quando nós vamos para Daniel, que é um livro extremamente profético. Ele está entrelaçado com Apocalipse, né? Vamos estar vendo Apocalipse e vamos estar vendo Daniel. Vamos mesclar um pouco dos dois, porque um lança luz sobre o outro, e é interessante a gente ver isso. Mas hoje a gente fez aqui uma introdução, né, à profecia, de como é que a gente deve estudar a profecia. Nós vimos já no início das aulas aqui
como é importante a gente interpretar a Bíblia, né? A Bíblia precisa ser interpretada. Então, quando você lê a Bíblia, você precisa saber se você está lendo profecia, se você está lendo história, se está simplesmente a Bíblia contando uma história, por exemplo, a história do povo de Deus, da saída do Egito e tal, aquilo é uma história. Se a gente está lendo poesia, nós temos poesias na Bíblia, né? Cantares, provérbios e tal. Se a gente está lendo evangelhos, que é basicamente a vida, obra e morte de Jesus, se a gente está lendo as cartas de Paulo e de Pedro, que foram endereçadas àquelas igrejas, tratando de problemas daquela época, então a gente tem que contextualizar o que nós estamos lendo para poder entender, ter um entendimento melhor, né? E não ficar apenas no texto, que a gente já repetiu isso aqui várias vezes, né? Não fique apenas num texto, porque às vezes a leitura de um texto único pode nos dar ideias errôneas do que a Bíblia diz, tá certo? Então você precisa olhar o contexto do que foi escrito, né? Olhar o contexto bíblico de uma maneira geral. Às vezes um autor, ele não explica direito uma coisa, mas outro autor explica, não é? Veja, uma coisa muito comum que acontece na falta de entendimento e de contextualização da Bíblia, vou citar um exemplo aqui, é entre Paulo e Tiago. Paulo enaltece a salvação pela fé, não é? Fernando, você tinha levantado a mão, né? Você tinha levantado a mão? Tá. Paulo enaltece a salvação pela fé e Tiago enaltece as obras. Então, dá a impressão que os dois estão em choque, né? Paulo está de frente para Tiago e dizendo, não, o mais importante é a fé em Cristo, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, e é uma grande verdade. E aí Tiago se volta para ele e fala, não, mas a gente precisa levar em conta as obras são importantes. E dá a impressão, se você ler simplesmente esses dois versos aí, onde tem essas passagens, você fica com a ideia de que aqui não há um consenso. Espera aí, tem contradição aqui. Então, aí tinha pessoas que achavam que só as obras importavam e tinha pessoas que achavam que as obras não importavam e que só importava era a fé em Jesus. Bastava isso. Então, Paulo chama a atenção para aquele grupo que só achava que as obras eram importantes, dizendo, não, cuidado, nós somos salvos pela fé em Cristo. E Tiago falava para aquele grupo que achava que não devia fazer nada, dizendo, olha, as obras são importantes, porque as obras são consequência da fé em Cristo. Não é isso? Uma está ligada à outra. A fé sem obras é morta. Não é isso? Então, quando você crê em Cristo, aceita Cristo, naturalmente você produz obras que são os frutos do Espírito. Não é isso? Então, veja, o importante é a contextualização para a gente não incorrer em entendimentos errados da Bíblia. Tá certo? É claro isso? Sim. Faz sentido. E faz sentido, né? Não fique somente com o texto. Quando você não entender um texto, tenha certeza. Falta você olhar ali um pouco o contexto. Normalmente você lê os versos posteriores, os versos anteriores. Verifica, faz pergunta ao texto. Quem é que está falando? Para quem que está falando? O que estava acontecendo? Qual era o problema? E você já vai ter um entendimento melhor do texto, né? Mas às vezes tem textos realmente difíceis que precisam de um pouco mais de aprofundamento. Aí você tem que consultar outros livros ou qualquer outra coisa, né? Outros livros da Bíblia, eu quero dizer. Tá certo? Ok? Vamos, sábado que vem, nos aprofundar aí na continuidade aqui do Apocalipse. Todos estão convidados.